Olá, hoje nós vamos discutir as condições que possibilitavam os surgimentos das revoltas durante o período moderno. Quais os fatores que possibilitaram o surgimento de levantes e revoltas populares durante os séculos XVI, XVII, XVIII na Europa como um todo? Muito seguramente, o aumento das taxações sobre as populações mais humildes e também a crise de grãos certamente eram fatores econômicos que condicionavam esses levantes. Porém, será que as oscilações econômicas eram os únicos fatores que condicionavam essas revoltas da gente comum no período moderno? Quem pode ajudar a gente a responder essa questão é um historiador inglês chamado Edward Palmer Thompson. O Thompson é um intelectual importante do século XX que trabalhou com vários outros historiadores que contribuíram para formar a perspectiva de uma história vista de baixo, ou seja, uma história feita e construída a partir da perspectiva da gente comum, em que os homens e as mulheres comuns eram tão importantes e tão agentes históricos quanto os seus governantes e a alta aristocracia do período. Historiadores como Perry Anderson, Eric Hobsbawm, Christopher Hill e o próprio Thompson vão ser os representantes dessa perspectiva histórica que observa a gente comum como protagonista da história nesse período. O Thompson, ele escreve 2 livros muito importantes para construir essa perspectiva da história vista de baixo. Um deles é A Formação da Classe Operária e o outro, chamado Costumes em Comum. Uma das contribuições do Thompson é a ideia de que as populações mais humildes, a gente comum, não se revoltava apenas pelas oscilações da economia, compreendendo esses agentes históricos como politizados, tendo-se em vista uma moral própria. Em seu livro Costumes em Comum, o Thompson desenvolve o conceito chamado economia moral da multidão. A partir dele, o Thompson vai criticar a ideia das chamadas revoltas espasmódicas, ou seja, o entendimento de que as revoltas populares seriam um mero reflexo das oscilações da economia. E assim ele fala: nos últimos anos, Georges Roudet e outros têm nos alertado sobre o emprego vago do termo turba. Essa simples palavra de 5 letras é capaz de encobrir o que pode ser descrito como uma visão espasmódica da história popular. Segundo essa visão, dificilmente se pode tomar agente comum como agente histórico antes da Revolução Francesa. Antes desse período, ela se intromete ocasional e espasmodicamente na cena histórica, em períodos de repentina perturbação social. Essas intromissões são antes compulsivas que consistentes ou autoativadas. Não passam de reações aos estímulos econômicos. Basta mencionar uma tendência malograda ou uma tendência de baixa no mercado e todos os requisitos da explicação histórica são satisfeitos. E ele prossegue: contra essa visão espasmódica, oponho minha própria visão. É possível detectar em quase toda a ação popular no século XVIII uma noção legitimadora. Por noção legitimadora, entendo que os homens e as mulheres da multidão estavam imbuídos da crença que estavam defendendo direitos ou costumes tradicionais, e de que, em geral, tinham apoio do consenso mais amplo da comunidade. De vez em quando, esse consenso popular era endossado por alguma autorização concedida pelas autoridades. O mais comum era o consenso ser tão forte a ponto de passar por cima das causas
do medo ou da deferência. Assim, para o Thompson, as oscilações econômicas eram apenas um dos fatores que condicionavam as revoltas, os levantes e as sedições das multidões, em especial durante o século XVIII. Porém, não era o único. Havia também uma noção legitimadora das multidões, ou seja, aspectos morais da gente comum, ancorados nos costumes e nas tradições de defesa de direitos dessas populações, que inclusive acreditavam ter o amplo apoio da comunidade política. Ou seja, não passar fome era um aspecto que deveria ser defendido politicamente. Além de ser resultado de um fator econômico, era também um aspecto moral e costumeiro a ser defendido pelas populações. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou Rodrigo Franco, doutor em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente sugestões, dúvidas, vídeos que você gostaria de assistir aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar alguns links sobre artigos que eu produzi e livros que eu publiquei.